O homicídio foi registrado na madrugada da última terça-feira na MT-473, em frente à Vila Olímpica. Naquela madrugada, Rubens Ramos foi vítima de golpes de madeira. O cidadão, identificado por Cotoco, acabou desferindo 2 golpes contra a cabeça da vítima, que acabou morrendo ainda no local do fato. A Polícia Civil, então, acionada, começou a investigar ali mesmo nas proximidades até a localização do suspeito em menos de 5 horas de trabalho. O delegado Dr. Marlon Luz falou à imprensa dos procedimentos da polícia na localização do suspeito de ter cometido o homicídio. Inclusive, a vítima apontada de ter sido a autora dos disparos que mataram o vulgo Bira no último dia 23 de dezembro, aqui mesmo em Pontes Lacerda. Segundo o delegado Dr. Marlon Luz, ainda não há nenhum indício de ligação entre os 2 crimes. Por volta das 4 horas da manhã, quando a gente recebeu a informação que tinha um corpo caído ali nas proximidades da Vila Olímpica. O corpo de bombeiros foi para prestar o socorro, chegou lá, identificou que já tinha havido a morte, já estava em óbito, e deu feedback para as instituições, para a Polícia Civil, para a Politec, dizendo que ali se tratava de um homicídio. Então a Polícia Civil e a Politec foram ao local, a Politec recolheu o corpo para fazer a perícia, e a Polícia Civil, a partir dali, por volta das 4h30 da manhã, iniciou um trabalho de investigação para tentar identificar o autor do homicídio. Então, entrevistou alguns usuários de drogas, algumas pessoas que estavam passando, analisou algumas câmeras de segurança e, a partir daí, iniciou a captura. Identificou o indivíduo, conhecido como Cotoco, e iniciou a perseguição para tentar capturá-lo em flagrante. Então, quando foi por volta das 9h30, 10 horas da manhã, a equipe da Polícia Civil conseguiu prender o autor do homicídio em flagrante, na proximidade ali de uma área de uso de drogas onde é conhecida como a Boca da Cris. Então, ali nas proximidades, os policiais conseguiram identificar o autor do homicídio e prender em flagrante. Então, a partir daí, trouxe eles à presença da autoridade policial, a gente analisou todo o contexto, a gente fez interrogatório do acusado do homicídio, ouvimos testemunhas e, a partir daí, fizemos o auto de prisão em flagrante dele. Ele chega a confessar, doutor, a autoria do crime? Sim, ele foi muito tranquilo, colaborou com as investigações, confessou que foi ele que tinha cometido o homicídio contra o Rubens, inclusive falou que foi a pauladas, com 2 golpes de pau, e ele falou que a razão da prática do homicídio foi que a vítima estava ameaçando ele há 3, 4 dias atrás. Então, ele se sentindo ameaçado, com medo de morrer. Naquela situação, no ato do homicídio, a vítima estava com uma faca na cintura. Então, o autor do homicídio acabou pegando um pau e golpeando a vítima 2 vezes na cabeça, o que provocou a morte da vítima. Quem é Rubens, doutor? Rubens, a vítima do homicídio, ele é acusado de cometer um outro homicídio no final do ano passado, na Rua Bom Jesus, que vitimou a pessoa de apelido de Bira. Então, naquela ocasião, o Bira morreu dentro de um bar, sentado numa cadeira, e o autor daquele homicídio, pelos elementos que a gente tem, era o Rubens, essa pessoa que foi vítima do homicídio ontem. Inclusive, o Rubens, ele se apresentou e confessou que tinha jogado a arma no Rio Guaporé. É esse mesmo cidadão que acabou vítima desse homicídio? Sim, naquela ocasião, o Rubens, para praticar o homicídio contra o Bira, ele utilizou uma arma de fogo, disparando um tiro na cabeça da vítima. Ele chegou aqui alguns dias depois, fugiu do flagrante, se apresentou aqui na delegacia, contribuiu com as investigações e afirmou que tinha jogado a arma no Rio Guaporé. A Polícia Civil, no intuito de encontrar a arma, realizou até uma diligência com a participação do Corpo de Bombeiros, que nos auxiliou com mergulhadores especializados, mas a gente não conseguiu identificar a arma naquela ocasião. Mas o Rubens é sim essa pessoa que cometeu o homicídio com disparo de arma de fogo, jogou a arma naquela ocasião no Rio Guaporé e alguns dias depois de ter praticado o crime se apresentou na delegacia
afirmando que foi ele o autor daquele homicídio e querendo contribuir com as investigações. O Cotoco pode ter vingado a morte do vulgo Bira? Há alguma ligação entre os crimes? A princípio, não. A princípio, o que a gente percebe é que o Cotoco ele cometeu o homicídio porque o Rubens estava o ameaçando. Por quê? Porque o Cotoco ele vinha se relacionando com a ex-esposa do Rubens. E o Rubens tinha um certo ciúme, se sentia fora de si, como disse o Cotoco, quando encontrava ele ao lado da ex-esposa. Então, a motivação que, a princípio, a polícia apura é o fato do autor ter matado o Rubens porque se sentiu ameaçado. Tanto é que, no dia do fato, o Rubens estava com uma faca na cintura, e o autor alegou que o Rubens puxou a faca para ele no momento em que o autor pegou um pedaço de pau e golpeou a vítima na cabeça por 2 vezes. Então, a princípio, a informação que a gente tem é com relação a essa ameaça. Não vemos ligação entre os 2 homicídios, mas o inquérito continua. Temos aí 10 dias pela frente para esclarecer os fatos que nos restam e, a partir daí, ter uma decisão mais convicta sobre tudo o que aconteceu. O Cotoco, de certa forma, levou sorte porque o Rubens jogou a arma no rio. Agora, ele foi preso próximo onde aconteceu o crime, doutor, na madrugada do dia 16? Sim, o Cotoco ele saiu dali da Vila Olímpica, nas proximidades da Vila Olímpica, onde ocorreu o homicídio, e tentou buscar auxílio numa boca de fumo que fica ali próximo. Então, tudo isso foi observado pelos policiais civis, foi analisada essa possibilidade, e ele foi sim preso em flagrante ali nas proximidades mesmo da Vila Olímpica. Esse Cotoco tem outras passagens? Sim, como é de praxe a Polícia Civil analisar a vida pregressa de todos os envolvidos, sejam eles testemunhas, vítimas, autores. E analisando a vida pregressa, os registros criminais do autor do homicídio, a gente percebeu que o autor do homicídio, tem uma passagem aqui em 2020 por furto e em 2019 por um crime de estupro. Ambos os inquéritos eles foram relatados, foram finalizados e foram encaminhados para o Poder Judiciário.